Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre funções e é através dessas funções que a gente vai melhorar o nosso código visto anteriormente do semáforo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma função? Segundo Miller, é um trecho de código que pode ser chamado ou invocado de qualquer parte do código para executar uma tarefa e retornar retornar algum valor. Ou seja, você pode chamar quantas vezes forem necessárias uma função, você pode passar 0 ou mais parâmetros para essa função, mas deixa os parâmetros para depois. Vamos pensar primeiro sobre a função. Como que funciona? Eu tenho aqui o meu código principal que vai sendo executado, tá bom? E aí, chegou aqui, eu vou chamar uma função, ou seja, é um outro pedaço de código que não faz parte do linear, tá bom? Ele vai ser desviado para aquela função, vai executar aquela função e retorna continuando a execução do código, tá bom? Então, isso é uma função. Para que normalmente a gente usa uma função? Para melhorar o código e começar a separar por funções. Então, vamos supor, eu tenho aqui o exemplo nesse arquivo sobre o verificar o CPF. Muitas linguagens já trazem, ou às vezes uma biblioteca embutida, ou às vezes uma biblioteca que você pode baixar, que uma biblioteca nada mais é do que um conjunto dessas funções, em que a gente envia esse número do CPF, ele faz essa verificação dentro da função, que a gente não faz ideia do que está acontecendo lá. A gente pode até ir estudar, mas a gente não precisa saber o que está acontecendo. E aí ele retorna com um determinado valor, ou se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, o CPF, eu envio o número do CPF, ele faz a verificação e retorna. É válido ou não. Ele vai fazer um retorno booleano, né? Verdadeiro ou falso, tá? Tenho também aqui uma outra sugestão de função que é a seguinte: calcular a hipotenusa. Vamos um pouco para a matemática agora. A gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, beleza? Então como que a gente faz uma função para descobrir o valor da hipotenusa? A gente chama a função chamada hipotenusa e passa para ela o seguinte: o valor de B e o valor de C. Não precisa nem levar ao quadrado. Aí dentro da função, ele vai fazer o cálculo dessa hipotenusa e vai me retornar somente o valor. Então eu envio para a função o valor de A e B, ele me devolve o valor de A. E aí o que acontece aqui dentro eu posso ou não saber, mas não há necessidade de saber o que está acontecendo. Bom, o mesmo vale para quando a gente envia o nosso usuário e senha. A gente envia o usuário e senha, passa por uma função de um determinado site, essa função vai fazer a verificação da sua senha dentro do banco de dados e retorna na sua tela. Essa senha é válida ou não. Então a gente envia, a função executa o procedimento, né, de verificação e devolve para a gente se é válido ou não. Tá? Isso é uma função. Tá bom, pessoal? Vamos lá então para o Arduino. Ok. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi deixar aquele código que a gente já trabalhou pronto com todas as portas de saída. Uma coisa que eu não reparei na aula passada, né, na segunda-feira, foi, que é do vídeo anterior, foi que esses LEDs de pedestre, eles não estavam acendendo de forma correta, eles estavam acendendo bem fraquinho. E aí eu descobri que é porque eu não tinha definido eles como output aqui, e aí eles não estavam acendendo legal. Depois de defini-los como output, eles acenderam bem. Tá? Então vai a dica aí para vocês. Se acaso acontecer de um LED não acender como deveria e acender fraco, verifica se aquela porta está definido como saída, como um output. Beleza? Bom, primeira coisa, pessoal, ao invés de já acessar o loop, vamos pensar em construir as nossas funções. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa para construir uma função, quando ela não vai retornar nada, ou seja, a gente só vai chamar ela para executar algumas coisas e volta sem devolver nenhum valor, se é verdadeiro ou falso, ou se é booleano, né? Ou um determinado valor, como lá da hipotenusa, ela vai sempre ser void, ou seja, vazio, ok?
Então, como eu vou chamar essa função? Não importa, eu preciso pensar que esta função vai me remeter àquilo que ela faz. Então, eu estou definindo aqui como semáforo 1, semáforo 1 verde. E aí, pessoal, eu abro e fecho parênteses porque eu não tenho parâmetro nenhum, depois eu vou explicar para vocês sobre os parâmetros. E agora eu vou começar a escrever sobre o semáforo 1 verde. O que tem que acontecer quando o primeiro semáforo ficar verde, que é este daqui? Então vamos acender. Primeira coisa é a lâmpada verde dele, certo? Então vamos lá. Digital right verde 1 high. Perfeito. Por enquanto, ok. Deixa eu dar um espaço aqui também para ficar alinhado. Que outra luz tem que ficar acesa neste momento, quando esse aqui está verde? O vermelho 1 de pedestre, certo? Digital right. Opa, não está digitando. Digital right. Eu acho que o site travou, pessoal. Opa, agora foi. Digital right. P vermelho 1 high. Deixa eu só confirmar se eu usei assim com maiúsculo e minúsculo mesmo. É isso mesmo. P vermelho. Ok. Fechou. Então o semáforo 1 está ok. E eu vou pôr assim, ó, inicialização do semáforo 1. Ok? Bom, outra coisa que eu preciso fazer, pessoal, é garantir que as outras luzes dele estarão apagadas. Caso vier de uma outra função que estiverem acesas, a gente vai apagá-las, tá? Então, apagando luzes do semáforo 1, para garantir que vai estar as outras apagadas. Então, digital right, amarelo 1, low, digital right, vermelho 1, low. Então, imagina que eu vendo uma função que o vermelho 1 estivesse aceso, aqui eu vou garantir que ele vai apagar. Ou, quando eu estou passando do amarelo, alguma coisa assim, então aqui eu estou garantindo que todas as outras luzes estarão apagadas. Uma outra luz que vai precisar ser apagada, pessoal, é a luz verde de pedestre. Então, digital right, P verde 1, também low. Ok, então o semáforo 1 está fechado. Só este pedaço aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora. Inicialização do semáforo 2. Isso para quando o 1 estiver verde, tá bom? Então, vamos lá. Quando essa estiver verde, qual vai estar aqui aceso? A vermelha, certo? Então, vamos acender a vermelha de lá. Digital right, vermelho 2, high. Qual a outra luz que vai estar acesa, pessoal? O verde de pedestre do 2, certo? Digital right, P verde 2, high. Ok. Agora, apagando luzes do semáforo 2. Por quê? Eu vou garantir que se tivesse qualquer outra luz acesa, ela será apagada. Então, quais luzes terão que ficar apagadas? Se essa daqui está vermelho e essa daqui está verde, nós temos que apagar essa amarela, essa verde e essa vermelha, certo? Então, vamos começar apagando pela verde. Digital right. O Tinkercad tá chato hoje. Digital right, verde 2, low, digital right, amarelo 2,
low. O amarelo nem seria necessário, mas é bom garantir. Tá? E digital right P vermelho 2, P verde 2, low. Ou seja, quando essa luz vermelha estiver acesa, essas luzes todas estarão apagadas, tá? E essa para pedestre vai estar dando passagem. Então, para carro está vermelho, para pedestre vai estar aceso. Tá? Vou puxar isso daqui um pouco para cá para parar de atrapalhar. Perfeito, pessoal. Então, vamos testar se ele vai inicializar de forma correta? Não se preocupem, vai dar um erro de propósito, tá? Vou inicializar agora aqui. Tem algum erro no código, eu digitei alguma coisa errada, certeza. Digitar A, linha 43. Iniciar simulação, vamos ver, pronto. Vejam, não aconteceu nada. Por quê, pessoal? Pelo simples fato que aqui no loop eu não chamei ninguém. O loop não está acontecendo nada. Então no setup ele definiu essas portas como saída. E no loop eu não falei nada. Não vai fazer nada. O Arduino não vai simplesmente fazer nada. O que eu tenho que fazer? Eu só declarei que essa função existe. Ela vai poder ser chamada a qualquer momento. Mas no código ela não está sendo chamada. No código que fica sendo executado, que é aqui o principal, não está sendo chamada. O que eu tenho que fazer neste momento? É chamar esse código. Como? Semáforo verde, semáforo 1 verde. Tenho que abrir e fechar parênteses para dizer que é uma função, que eu não estou passando parâmetro nenhum. E fecho. Então significa que, neste momento, eu estou pedindo para o Arduino fazer o seguinte: executa tudo que está aqui. Tá? Então ele vai executar tudo que está aqui e vai para a próxima linha. Nesse caso é nada. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Eu vou parar aqui. Na hora que chegar nessa função, aqui ele vai parar. Vamos ver. Simulação. Ele vai executar todo o código. Parou. Vamos ver como é que tá. Olha aí. Opa, alguma verde ainda não acendeu. Tem alguma coisa aqui errado, tá? Esse verde acendeu, esse vermelho. Verde para carro, vermelho para pedestre. Carro está passando, pedestre não pode passar. Aqui está vermelho, mas o pedestre não está sabendo o que fazer. Vermelho 2, high. P verde 2, high. O que está acontecendo? Por que ele não está funcionando? É o nome da variável? Ainda não sei, vamos tentar identificar. É o cabo que não está ligado direito, não tem uma coisa aqui? Vamos verificar. Isso não tinha acontecido quando eu resolvi, mas vamos testar. Bom, então, inicialização do semáforo 2, vamos conferir. O vermelho 2 está acendendo. O verde 2 aqui está high. Depois eu pedi para ele apagar. Aqui é vermelho 2, pessoal. Por isso. Ó. De pedestre, vermelho 2. Então agora sim vai funcionar. Eu só me confundi em qual semáforo do pedestre eu pedi para apagar. Olha lá. Agora acendeu. Então tá vermelho esse. Para carro, ou seja, o pedestre pode passar. E aqui tá verde para carro, ou seja, o pedestre tem que parar. Ótimo. Perfeito. Agora a gente precisa ir para o próximo. Qual é o próximo? Eu vou executar de novo só para a gente ver como que vai parar. Qual é o próximo passo? Nós vamos precisar acender este amarelo. E quando este amarelo estiver aceso, esse vermelho vai estar piscando. Certo? Então o que a gente vai construir agora nesse momento? Vamos construir uma para piscar um LED, para fazer com que qualquer um desses dois LEDs pisque. Tá? Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Eu vou criar aqui uma void piscar
Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil. Piscar LED. E aí, pessoal, eu preciso passar dois atributos, ou seja, eu tenho que enviar para cá qual é o LED que vai piscar, tá? Então eu posso aqui, eu tenho que definir primeiro qual é o tipo de atributo que eu estou recebendo e depois eu vou declarar por quanto tempo ele vai ficar piscando. Abriu chave, fechou chave. Então, pessoal, a diferença aqui é que essa função eu apenas a chamei, ou seja, eu não falei nada, ó, eu estou te chamando, mas você vai receber esses valores. Essa daqui eu vou ter que, quando chamar, mandar para ela qual vai ser o LED e por quanto tempo ele vai piscar. Então, quando eu chamar essa função, eu tenho que passar esses parâmetros para ela, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com um for, para ficar mais fácil, tá? E vou declarar o i, int i, igual a 0. Por quanto? Enquanto i for menor ou menor que 5, e o i vai somar 1. Vou abrir uma chave. Então, esta função vai executar um for. For do quê? Então, eu vou fazer um determinado LED, digital write, LED. Por que LED, pessoal? Quando eu colocar aqui como LED, significa que eu estou pegando o que eu enviei lá do meu código. Então, aqui que eu vou mandar para essa função, qual vai ser o LED que vai piscar, tá bom? High, ou melhor, vou começar ele como low. Aí eu vou dar um delay e ao invés de digitar o tempo aqui, 500, eu vou definir o tempo. Por quê? Vai vir dessa variável. De quando eu chamar essa função, eu que vou definir o tempo que ele vai levar para ficar apagado. E agora eu vou fazê-lo acender. Não é para piscar, então ele vai ter que acender e apagar. E também vou dar um delay do mesmo tempo. Ou seja, quando eu chamar esta função, eu vou fazer um LED piscar. Qual vai ser o LED? Eu vou ter que falar para essa função, o LED tal. É o P vermelho, é o verde 1, é o verde 2, então tem que enviar para essa função qual vai ser o LED que vai piscar. Então, vamos fazer aqui o exemplo. Depois que o semáforo verde ficou aceso, uma coisa que eu esqueci, pessoal, é que eu posso dar o delay aqui ou eu posso dar o delay aqui. Tanto faz, tá? Eu vou colocar o delay lá em cima só para vocês verem que a gente pode trocar depois. Depois que isso aconteceu, qual LED vai ter que acender? Vai ser o LED amarelo, certo? Do semáforo 1. Então, eu vou apagar o amarelo 1, eu vou acender o amarelo 1 e vou ter que apagar esse verde aqui. Porque esse verde vai apagar, esse amarelo vai acender. Essa é a única coisa que vai acontecer, tá? Então, vou aqui. Digital write. Gente, o Tinkercad hoje tá chato, ó, o cursor tá piscando e não digita. Digital write verde 1 low. Eu tô apagando o verde 1 que estava aceso. E vou acender o amarelo. Digital write amarelo 1 high. Perfeito. Agora, pessoal, eu vou fazer com que o vermelho 2 passe a piscar. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu poderia fazer aquele for aqui, mas agora eu tenho uma função para fazer isso para mim. O que eu vou fazer com essa função? Eu vou chamá-la piscar LED
E agora eu vou ter que falar para o Arduino o seguinte: qual LED que vai piscar? É o P vermelho 2, porque ele estava aceso. O verde aqui estava aceso, para os carros estava parado. Então ele vai ter que começar a piscar para avisar o pedestre o seguinte: olha, eu vou fechar e você vai precisar parar. Tá? Por quantos milissegundos? De novo, Tinkercad. Por 500 milissegundos. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando o número da porta do P vermelho 2, que ela é uma variável que está aqui. Calma que eu já... Tá aqui. Então, eu estou falando lá, eu estou enviando lá para a função piscar LED, que vai ser o P vermelho 2 e vai ser 500. Até então, ele não sabe o que vai acontecer. Ele vai chamar essa função e vai passar P vermelho 2 e 500. P vermelho 2 vai passar a se chamar aqui dentro LED. E o tempo, que é os 500, vai passar a se chamar tempo, tá? Aquele número 500. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o for por 5 vezes. E ele vai fazer o seguinte: digital write LED, que agora nesse momento é o P vermelho 2, low, ou seja, ele vai apagar. Por quanto tempo? Delay. Eu passei lá em cima 500. Tempo, então, agora está valendo 500. Então, ele vai ficar parado 500 milissegundos. Depois, ele vai dar um digital write LED, que é eu estou passando para ele, que é o P vermelho 2, né? Que veio daqui. High, ou seja, aceso. Por quanto tempo? Eu passei 500, sendo tempo. Então, tempo agora está valendo 500. Ele vai ficar parado por 500 milissegundos. Tá bom? Pronto, então o piscar LED já está funcionando. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos simular. Eu vou colocar para ele parar aqui, tá, pessoal? Então ele vai piscar esse LED e vai parar. Vejam, ele está fazendo um delay aqui, mas eu poderia colocar esse delay aqui, sem problema nenhum. Vou iniciar a simulação. Então aqui está verde, aqui está vermelho. Vai para amarelo, esse vai começar a piscar. O que faltou eu fazer, pessoal? Faltou eu apagar esse verde aqui, certo? Porque ele tem que apagar para esse começar a piscar. Então, eu posso fazer isso aqui. Digital write P verde 1, 2, low. Pronto. Agora eu vou iniciar a simulação novamente e vou parar para vocês verem. Olha lá, já apagou, tá piscando esse aqui. E aí ele parou, com ele aceso. Neste momento, eu vou ter que acender esse vermelho, eu vou ter que acender esse verde, eu vou ter que acender o verde desse daqui. Então isso a gente pode chamar numa próxima função, certo? Bom, então qual vai ser a função do semáforo 2 verde? Basicamente, ó, eu vou parar aqui novamente só para vocês verem o que vai acontecer, para a gente ver o que vai ter que fazer. Eu vou parar aqui e depois a gente vê aqui. Pronto. Então, pessoal, ó, primeiro inicializa, eu dei o delay, né? Então ficou aqui no delay. Esse verde, esse vermelho. Carro no semáforo 1 passa, pedestre não. Carro não passa no semáforo 2, pedestre sim. Aí o que vai acontecer, eu vou dar um passo, ele vai passar a piscar esse LED, esse vai ficar amarelo. Parou. Nesse momento, o que vai ter que acontecer é exatamente o inverso do semáforo 1. Ou seja, tudo que acontecia com o semáforo 1 tem que acontecer com o semáforo 2. Tá bom? Então, o que dá para fazer? Vamos copiar o semáforo 1 verde. Para facilitar a nossa vida, eu copiei demais aqui. De novo.
vamos criar uma função chamada, está executando, vamos criar uma função chamada semáforo 2 verde, tá bom? E aí, onde era 1 para ficar aceso, é o 2 para ficar aceso, e os dois seriam apagados, e aqui eu inverto, ó, inicialização do semáforo 2, e aqui inicialização do semáforo 1, ou seja, só inverti, quando o que era 1 para ficar aceso, agora vai ser o 2 para ficar aceso, o que era no 2 para ficar apagado, agora vai ser o 1 que vai ficar apagado, tá? Acho que só preciso inverter aqui também, não, aqui é 2, aqui é 2, e aí aqui neste momento, a gente vai chamar o semáforo 2 verde. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou parar aqui e depois vou parar aqui novamente. Executar. Então vai ficar verde esse, vermelho, como a gente já viu. Passei para a próxima etapa. Ele vai ficar amarelo, vai piscar esse vermelho aqui. Só que eu preciso passar mais uma vez, né? Vai piscar esse aqui, enquanto está amarelo. E depois ele vai acender o verde daqui, a luz vermelha desse semáforo, a luz vermelha para carro aqui e a luz verde desse semáforo para pedestre, tá bom? Bom, esse delay, pessoal, eu vou colocar dentro da função, porque aí a gente vai enxugar ainda um pouco mais ainda o nosso código. Tá? Ele vai dar um delay de 2 segundos aqui. E eu vou colocar no semáforo 2 verde também um delay para a gente esperar. Agora, depois que ele fez isso, e eu vou tirar todos eles, a gente precisa fazer o mesmo para piscar o amarelo 2, né? Vai ficar amarelo o semáforo 2, vai piscar o semáforo de pedestre vermelho 1, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa que fez com o amarelo 1, a gente só vai inverter aqui. Então eu vou fazer de novo só para a gente visualizar, tá? Digital write. Quem vai acender? O amarelo 2, certo? Quem vai ter que apagar? O verde 2. Eu vou fazer na mesma sequência para facilitar. Verde 2, low. Opa. Low. Então, esse daqui estava aceso, esse vermelho aceso, esse verde aceso. Aí esse daqui, verde para carro do 2 está aceso, para pedestre está apagado. O que vai acontecer? Vai ficar amarelo, ou seja, esse daqui vai ficar vermelho, é o pré-vermelho desse, e aí o pedestre do 2, do semáforo 1, vai ter que ser avisado que ele está para fechar. Então, eu vou apagar essa luz verde, vou acender a amarela e vou ter que fazer o piscar LED. Qual LED? P vermelho 1, ou seja, o pedestre do vermelho 1 vai ter que piscar, tá bom? E vou colocar por quanto tempo? 500 também, tá bom? Uma outra coisa que vai precisar fazer, que eu não fiz aqui, é que a luz do P verde 1 vai ter que também apagar, tá bom? Então, digital write P verde 1 low, porque ele estava acesa. O verde ele vai ter que apagar e vai ter que começar a piscar o vermelho. Vamos testar, ver se vai dar certo. O delay depois para acender o verde 1 já está aqui, né? Então a gente não precisa se preocupar. Então aqui são as funções separadas. Esta função acende o verde, apaga todo o restante, né? Deixa quando o verde está aceso. Ele faz este procedimento
depois ele acende o verde do 2 e faz este procedimento aqui. Então vamos iniciar a simulação. Eu vou parar sempre aqui e aqui para a gente ver o que vai acontecer. Alguma coisa, piscar LED. Piscar LED. Ah, faltou um ponto e vírgula em algum lugar. É isso? Faltou aqui. Em function void semáforo verde na linha 83 também tem outro erro. 83 também faltou um ponto e vírgula aqui. Os pontos e vírgula da vida, né, gente? Bom, então ele vai parar aqui. Piscou. Só que ele ainda não fez o semáforo 2 como verde. Eu tenho que clicar aqui para ver o semáforo 2 como verde. Até aí funcionou bem, né? Porque nesse exato momento que essa luz parou de piscar, vai acender esse verde aqui, tá? Então vou dar o play. Ok, já acendeu o verde. Com o vermelho aqui, verde aqui. Começou a piscar esse, enquanto esse está amarelo. E aí, parou. Porque agora essa luz aqui vai ficar vermelha. Essa luz verde vai acender. E aí o restante do semáforo 1 vai acontecer. Olha lá. Prontinho, pessoal. Ficou perfeito. O nosso semáforo já está funcionando. Pessoal, vocês percebem que aqui eu tenho uma repetição do que acontece, que eu apago o verde de um lado, acendo o amarelo do outro e apago de pedestre verde de um lado. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente juntar tudo isso numa função e chamar apenas a função e passar o parâmetro de quais são os LEDs, tá? Então eu realizei essa sequência aqui, eu vou seguir ela na minha função. Então eu vou chamar void amarelo. Então eu vou ter que colocar assim, ó, int LED 1, int LED 2, int LED 3. Ou então eu posso colocar assim, ó, int, o primeiro aqui é apagado, apagado 1. Aí esse daqui eu posso chamar de aceso e esse daqui eu posso chamar de apagado 2. Tá? Essa pode ser a minha função. Então eu tenho que passar por parâmetro quais são os que serão apagados. Então digital write apagado 1 low, digital write aceso high, digital write apagado 2 low. E aí, pessoal, a gente pode fazer essa sequência chamando sempre essa função, passando por parâmetro esses três LEDs. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essas linhas, tá? E vou passá-los por parâmetro no amarelo. Então, amarelo, qual é o primeiro que vai estar aceso, apagado? Que é o primeiro aqui, ó, que é o verde 1. Verde 1. Qual é o segundo que aqui vai estar aceso? Amarelo 1. E depois qual que é o terceiro que vai estar apagado? Aqui é o P verde 2. Simplesmente eu estou trocando todas essas três linhas por uma função, passando quais serão os LEDs que serão apagado, aceso e apagado de novo. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o amarelo aqui. Semáforo 2 verde. Vou colocar aqui agora, só que ao invés de usar o verde 1 aqui, eu vou usar verde 2. Aí é o que vai ser aceso, é o amarelo 2.
e o P verde 1. Também posso apagar isso daqui. Então vejam como o LED, como o código ficou bem enxuto, pessoal. Aquele monte de código ficou separado por funções. Então no programa principal nós temos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de código. E ao invés de usar 6 linhas de código para o amarelo, a gente usou 3 e a gente reutiliza ela para o amarelo quando é de um lado e para o amarelo quando é do outro lado, apenas trocando quais serão os LEDs que ficarão apagado, aceso, apagado. Nesse caso, apagado, aceso, apagado, por causa dessa função aqui. Vamos verificar se vai dar certo, pessoal? Eu vou colocar em cada um, só para a gente ir dando os espaços e fazer o teste de mesa. Então vamos lá. Não executou o primeiro ainda, ele vai executar agora. Executou a primeira função, então ficou ok. Agora ele vai executar essa função do amarelo, que é só acender o amarelo e apagar o verde e apagar o verde daqui, né? Vamos verificar. Acendeu o amarelo aqui, apagou esse verde e apagou esse verde aqui. É nesse momento que agora vai começar a piscar o LED, tá? Isso vai acontecer em tempo real, tá? Ele não vai fazer essa pausa. Aí começou a piscar aqui. Ótimo. Agora ele vai acender o semáforo 2 verde. Cliquei. Acendeu o semáforo 2 verde, o verde para pedestre aqui e o vermelho para carros aqui. Próximo, ele vai fazer o amarelo desse lado, só acendeu o amarelo aqui, apagou o verde daqui e apagou o verde daqui, porque esse vermelho vai começar a piscar. Ok, vai começar a piscar esse aqui, até que vai voltar nesse momento a acender o vermelho daqui e o verde daqui e pronto. O nosso semáforo está funcionando. Eu vou tirar o debug, ele vai passar a executar sem pausas. Ou pelo menos era para começar, vamos lá. Pronto, pessoal. Nosso semáforo está funcionando. Perfeito como ele deveria ser. Com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de código no código principal do loop. Fazendo a reutilização do amarelo. Ainda daria para fazer a reutilização do semáforo, mas eu quis mostrar ele dividido para vocês verem como que funciona. Com parâmetro, sem parâmetro. E acho que fica interessante para vocês entenderem como fica a reutilização de código. Tá legal, pessoal? Então, essa é a aula para otimizar, começar a melhorar e reutilizar códigos através de funções, com parâmetros ou não. A gente ainda não viu função que retorna valor, tá? Mas isso a gente vai ver em breve quando a gente estiver trabalhando com sensores, que a gente vai passar para uma função o determinado valor, ela faz o cálculo e devolve para a gente, por exemplo, em graus. Então a gente passa um valor em bytes, né, para a função retorna para a gente aquele valor em graus centígrados ou em lumens e assim sucessivamente. Mas a base para a gente construir uma função, para transformar um determinado valor, né, em outro, é isso. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Se alguém ficar com qualquer dúvida, me avisa que eu dou uma repassada para vocês nisso aí ao vivo nas aulas. Tá legal? Muito obrigado, até mais.